E uma das coisas que prejudica muito as crianças hoje é como os pais tratam essas crianças. É como o pai alimenta essa criança, a mãe alimenta essa criança, protegendo ela de tudo e de todos, fazendo com que a criança acredite que ela é alguma coisa neste mundo, que ela é importante, que ela é grande, que ela tem direito de tudo quanto é de bom. E algumas mães até chegam a dizer assim: eu vou dar à minha filha, ao meu filho, tudo aquilo que meu pai e minha mãe não pôde dar. Que pena pensar assim. Porque você só é o que você é hoje. Porque o seu pai e a sua mãe não te deu o que você pretende dar ao seu filho. O que você deveria dizer era: eu vou dar aos meus filhos dificuldades. Eu vou dar aos meus filhos muitos desafios para que eles superem e sozinhos entendam que eles vão ter que enfrentar a vida. A leitura que faremos esta noite será do versículo 9 ao versículo 12 da terceira epístola de João. João, terceira epístola, 9 a 12, que diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Meus irmãos, nós estamos meditando a respeito da liderança de uma igreja. Como reconhecer um falso líder? Como identificar um líder falso no meio do povo de Deus? Hoje, nós vamos ver mais uma vez algumas características de um falso líder. O falso líder, ele gosta de algumas coisas que faz com que ele seja diferenciado de um líder verdadeiro. Um falso líder, a coisa que ele mais gosta é do poder. E ele tem um alimento que ele ama. O alimento preferido de um falso líder é o elogio, é o louvor, são os aplausos, é a glória. O falso líder, ele se alimenta do elogio, das palmas. Diótrefes, observe que ele era assim. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Diótrefes, que gosta de ser o primeiro. Diótrefes, que gosta de estar em destaque entre os outros. Ele não nos quer acolher.
Então observe que Diótrefes era uma pessoa que ele se alimentava do poder. Ele se alimentava do orgulho, ele se alimentava dos elogios, ele sentia prazer e ele ficava inchado com as palmas, com os aplausos. Diótrefes, ele tinha esse alimento, o alimento contrário ao do líder verdadeiro. O líder verdadeiro, ele se alimenta da humildade. Ele se alimenta daquilo que mostra para ele quem ele realmente é. Ele gosta da sinceridade, ele gosta da verdade. E sempre que ele se depara com a verdade a respeito de si mesmo, ele se satisfaz. Sempre que ele vê que ele não é nada, ele se satisfaz. O falso líder, ele gosta de elogios. O bom líder, o verdadeiro líder, gosta da repreensão. Eu lembro de um puritano que andava com um irmão em Cristo ao lado. E ele dizia sempre a esse irmão: olhe, a todo momento que você estiver ao meu lado, fale no meu ouvido, você não passa de um verme, você não é nada, você é um pecador. E esse pastor puritano sempre ouvia isso todos os dias, dos lábios do seu irmão em Cristo, porque ele fez esse pedido. Porque ele tinha medo de esquecer quem ele era. Ele tinha medo de esquecer o quão verme ele era, o quão insignificante ele era, o quão abominável ele era. E ele queria que esse irmão sempre estivesse lembrando ele disso. Então, esse puritano, você observa que ele se alimentava também da verdade, ele se alimentava da humildade, ele se alimentava da repreensão. Um falso líder, ele não gosta de ser repreendido, ele não aceita ser questionado. O que ele quer é elogios, apoio e ser o primeiro entre todos. Que diferença do apóstolo Paulo, meus irmãos? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 9, o apóstolo Paulo disse: eu sou o menor dos apóstolos. De todos os apóstolos de Cristo, eu sou o menor. E ele disse: olha, eu não sou digno nem de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Eu sou o menor dos apóstolos. Mas se os irmãos forem mais adiante um pouco, em Efésios capítulo 3, o versículo 8, o apóstolo fala aos irmãos efésios e ele já encontra algo maior perante ele. Ele olhou para os apóstolos e disse: os apóstolos são maiores que eu. Quanto mais ele se aproximava de Jesus Cristo, mais ele entendia o quanto ele era menor. E ele chegou para os apóstolos e olhou e disse: eu sou o menor deles. Mais à frente, conhecendo um pouco mais a respeito de quem é Jesus Cristo, ele olha para os santos do Senhor, ele olha para os crentes e ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Então observe que Paulo vai diminuindo a cada encontro com Cristo, a cada caminhada com Cristo. E ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Ele olha para os irmãos, olha para a igreja e ele diz: eu não sou digno de estar aqui. Eu não deveria estar aqui. Eu não entendo porque o Senhor me trouxe para o meio de um povo tão bonito. Eu não entendo porque o Senhor me trouxe para o meio de um povo tão especial, que tem tanto valor diante dos seus olhos. Eu não entendo porque o Senhor me trouxe aqui. Eu sou o menor de todos esses santos. E o apóstolo Paulo continua sua caminhada com Cristo. E mais à frente ele escreve a Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Meus irmãos, como o apóstolo Paulo começa a entender o quão ele não é nada.
Ele olha para os apóstolos e ele diz, eu sou o menor. Caminha um pouco mais com Cristo, aí olha para os santos e diz, eu sou o menor de todos os santos. Aí ele olha para as pessoas do mundo e ele diz, eu sou o principal dos pecadores, o pior dos pecadores. Então observe que quanto mais você se aproximar de Cristo, menor você se sente. E assim é um líder de verdade, ele sabe que ele não é nada. Ele compreende que ele é o menor de todos. Lembram de João Batista, meus irmãos? Quando João Batista falou no Evangelho, segundo João, capítulo 3, versículo 30, ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua. O que João estava dizendo era o seguinte, olha, a minha missão aqui na terra é diminuir. A cada dia, diminuir, até que eu suma. E a minha missão ainda consiste em fazer com que Cristo seja engrandecido. Cada vez maior entre vocês e eu cada vez menor, a ponto de vocês não conseguirem mais nem me enxergar, só enxergarem a Jesus Cristo. Essa era a missão de João. Essa é a missão do líder verdadeiro. Mas o falso líder, ele não é assim. Ele gosta de ser o primeiro. Ele gosta de estar acima. Já dizia outro puritano que o líder de verdade, ele cheira a ovelha. Ele vai para encontros de líderes. Ele está entre doutores, entre pessoas grandes da sociedade, ele até está. Mas ele cheira a ovelha, porque o lugar em que ele mais está é no meio das ovelhas. Ele age como um líder. Ele se porta como um líder. Ele defende as ovelhas como o pastor defende as ovelhas do lobo. Mas ele cheira a ovelha, porque ele está sempre no meio das ovelhas. Já Diótrefes, ele não era assim. Diótrefes era alguém que gostava dos primeiros lugares. E quando ele sentia que estava ameaçado, e quando ele sentia que o seu reinado, que o seu império corria perigo, ele fechava as portas e dizia, aqui não entra. Porque ele queria ser o primeiro. Agora, uma coisa interessante que eu estive pesquisando é a respeito do nome de Diótrefes. O que significa esse nome? Diótrefes significa alimentado por Júpiter. Júpiter ou Zeus. Alimentado por Júpiter. Na mitologia grego-romana, Júpiter era o soberano dos deuses. Conta-se na mitologia que Júpiter venceu os titãs, derrotou seu pai Saturno, deu o mar a Netuno e o inferno a Plutão. E reservou para si o céu e a terra. Como podemos ver, Júpiter era o deus grego, o falso deus grego, prepotente e ambicioso. E a mãe e o pai de Diótrefes colocaram este nome nele. Agora imagine a empolgação desse casal quando tiveram o bebê. Olha, ele tem que ser o maior de todos. Vamos colocar o nome no nosso bebezinho do Deus maior que conhecemos. Será Júpiter, será Zeus, alimentado por Júpiter. Não vai ser alimentado por ninguém mais, vai ser alimentado, segundo a nossa superstição, pelo o maior Deus. Eles sonhavam em que Diótrefes fosse o maior. E Diótrefes assimilou isso. E uma das coisas que prejudica muito as crianças hoje é como os pais tratam essas crianças. É como o pai alimenta essa criança, a mãe alimenta essa criança, protegendo ela de tudo e de todos, fazendo com que a criança acredite que ela é alguma coisa neste mundo, que ela é importante, que ela é grande, que ela tem direito de tudo quanto é de bom. E algumas mães até chegam a dizer assim, eu vou dar à minha filha, ao meu filho, tudo aquilo que meu pai e minha mãe não pôde dar.
Que pena pensar assim. Porque você só é o que você é hoje. Porque o seu pai e a sua mãe não te deu o que você pretende dar ao seu filho. O que você deveria dizer era: eu vou dar aos meus filhos dificuldades. Eu vou dar aos meus filhos muitos desafios para que eles superem e sozinhos entendam que eles vão ter que enfrentar a vida. Para que eles entendam que eles não são esses seres super protegidos. É assim que os pais devem cuidar dos seus filhos. Mas não foi assim que Diótrefes, como podemos observar, foi cuidado. Ele tinha o melhor, ele tinha o que os pais consideravam de mais especial. E esse menino cresceu arrogante, prepotente, sem curvatura interior. Um narcisista. Um menino que achava que era belo, que era maior e que era o melhor. E que não podia ser atingido por nada e por ninguém. Meus irmãos, Diótrefes foi alimentado pelo falso Deus, pelo demônio Zeus Júpiter. Ele foi alimentado pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência. E assim são os falsos líderes. Eles se alimentam todos os dias do seu elogio, das suas palmas. Eu lembro também de outro reformado que, quando desceu do púlpito, uma irmã que gostava muito de exaltá-lo, de engrandecê-lo, e ele pensou em parar com aquilo. E a irmã disse: pastor, o sermão mais lindo que eu já ouvi, que sermão tão belo, pastor, como o senhor pregou bem hoje, pastor. E ele disse: não, irmã, não precisa dizer não, Satanás já disse no meu ouvido. O líder de verdade, meus irmãos, ele não está atrás de elogios. Ele não quer saber, meus irmãos, de aplausos, porque o interesse dele é fazer Cristo grande. E ele entende que ele não é nada, ele entende que ele é insignificante. João Batista, ele disse: olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés do meu Senhor. Agora eu fico incrível também com o Senhor Jesus Cristo quando veio aqui para a terra. A forma de líder que ele se portou aqui na terra, como ele se portou como um líder aqui na terra. Bom mestre, bom só tem um, Deus. Então ele pegava os elogios, ele pegava os louvores, ele pegava a glória e levava para Deus, porque ele, como homem, veio para essa missão. E ele, a quem João Batista disse: olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, eu não deveria nem tocar nas sandálias dele. Esse Jesus chega para os discípulos e diz: vou lavar os pés de cada um de vocês. Observe como um líder de verdade se porta. Apesar de Jesus Cristo ser Senhor, como ele disse: olha, vocês me chamam de Senhor, e é verdadeiro isso, porque eu sou Senhor de vocês. Mas ele se humilhou a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro entendeu que aquilo não fazia sentido. Deus lavando os meus pés, e aquilo deixou Pedro muito nervoso. E Pedro disse: não, aqui não, Senhor. Os meus pés o Senhor não lava, não. E Jesus Cristo disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Ele disse: Senhor, não, então não só os pés, mas a cabeça, tudo. Porque ele entendia que quanto mais de Cristo ele tivesse, quanto mais unido com Cristo Pedro fosse, menor ele seria. Meus irmãos, Diótrefes era alimentado por louvores, aplausos, elogios. Jesus Cristo tinha um alimento, o qual ele disse que os discípulos ainda não conheciam. Quando ele estava sem comer,
Os discípulos disseram: mestre, come. E ele disse: eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. Ele estava falando da palavra de Deus, se alimentava da palavra de Deus. E eu pergunto aos irmãos: quem é que anda alimentando os irmãos? Do que os irmãos gostam? Os irmãos gostam de poder, de serem autoridade, de serem importantes, de serem chamados aos primeiros lugares. E quando os irmãos são tirados para um lugar mais baixo, os irmãos se aborrecem, ficam tristes. Quando os irmãos ouvem falar de alguém que estava caluniando, falando mal dos irmãos, os irmãos se aborrecem com isso, se irritam. É preciso que os irmãos considerem do que vocês gostam, o que anda alimentando os irmãos. Eu lembro de um rapaz que alguém chegou para ele e disse o seguinte: olha, está vendo aquele teu pastor? Ele estava falando mal de tu. Falou para mim, eu posso provar. Eu posso provar que ele estava falando coisas assim, 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 algumas coisas, botando lá para baixo esse irmão. E esse irmão olhou para essa pessoa e disse: me responda uma coisa. Por que tu viesse me contar isso? Que o meu pastor estava falando mal de mim? Qual o propósito? Qual a tua intenção? Era de me jogar contra ele? Era? Porque se for, você perdeu seu tempo. Para mim, tanto faz. Se ele fala bem ou mal de mim, ele continua sendo o meu apreço. E daí? Porque o natural, meus irmãos, é as pessoas falarem mal de nós. Isso era para ser todos os dias, porque nós não somos nada. Tire de você a graça e você é pior do que tudo que alguém um dia possa sonhar de maldade. Por que então se zangar? Porque ficou sabendo que a vizinha, que o irmão, que... eu não admito. Eu vou tomar satisfação. Por quê? Quando disseram do Senhor Jesus Cristo, mestre, estão chamando o Senhor de beberrão, que o Senhor só vive bêbado. Estão chamando o Senhor de glutão, que o Senhor só sabe comer. Jesus Cristo disse: a sabedoria será justificada pelas suas filhas. Ou seja, eles dizem uma coisa, eu faço outra. E eu vou ser justificado por aquilo que eu faço. E eles vão ser tidos por mentirosos quando for revelado quem de fato eu sou. Jesus Cristo não se preocupava em sair por aí defendendo o nome dele. Porque ele sabia quem ele era. Chegaram para João Batista também e disseram: João, os teus discípulos estão te abandonando, estão indo após Jesus Cristo. Estão indo lá se batizar com Jesus. João! E João disse: desde o princípio eu disse que eu não sou o Cristo. João simplesmente disse que aqueles discípulos estavam indo para quem deveriam ir de fato. E a missão de João era essa: levar pessoas a Cristo. E não levar pessoas a olharem para ele, mas para Cristo. Então João entendeu que estava fazendo a missão verdadeira. E o lindo de João é que ele diz, João diz que não se considera nem como parte da noiva de Cristo. João diz assim: vós me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Então observe o que João diz. Olha, aquele Jesus que tem a esposa, a igreja, é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Observe o que João diz. João diz: olha, eu acho lindo a noiva de Cristo. Eu acho ela linda. E o esposo também eu acho muito lindo. E a relação entre o esposo e a noiva me faz ficar encantado, maravilhado. João não se considera nem parte da noiva. E ele diz: importa que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Então, meus irmãos, para encerrar, eu quero questionar vocês. Do que os irmãos têm se alimentado? De palavras
que exaltam os irmãos ou de palavras que humilham os irmãos? Os irmãos se alimentam do orgulho ou da humildade? Os irmãos gostam de ser visto como o primeiro, gostam de elogios, gostam de ser honrados. Melhor ainda era que gostassem de ser humilhados. Davi disse: fira-me o justo, será isso mercê, será como um óleo descendo sobre a minha cabeça. Mas existem muitos diótrefes no meio da igreja, querendo ser o primeiro. Considerem o que considerou o apóstolo Paulo, meus irmãos. E diga assim: eu sou o menor de todos os grandes do Senhor. Não seja tão convencido. Diga assim: eu sou o menor de todos os pequenos do Senhor. Não, chegue mais próximo de Cristo e diga assim: eu sou o menor de todos os seres humanos da terra. Eu sou o pior, o principal dos pecadores. Porque, de fato, meus irmãos, se alimentando da verdade, se alimentando da humildade, que você será uma pessoa honesta, uma pessoa a qual crescerá em graça e conhecimento, e não será alimentado por deuses falsos, como Diótrefes, que não suportava humilhação. Saiba que o mundo quer te adotar como filho. E a expectativa do mundo é que você busque grandeza, que você seja um menino crescido no orgulho, na arrogância, na prepotência, sem curvatura interior, incapaz de respeitar e amar quem quer que seja. É isso que o mundo quer dos irmãos. Mas não andem por esse caminho, meus irmãos. O apóstolo Paulo, quando recebeu seu espinho na carne, ele não queria aquele espinho, porque doía, porque o incomodava, porque o humilhava. E ele disse: Senhor, tira de mim, tira de mim. 3 vezes ele pede ao Senhor. E o Senhor disse: não, porque a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo olhou e disse: agora eu sinto prazer nas fraquezas, nas tristezas, nas perseguições, nas humilhações, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, quanto mais eu entendo que eu não sou nada, mais forte eu sou em Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Então, meus irmãos, amemos aquilo que mostra quem nós somos. Nada. Quando forem repreendidos por alguém, quando forem chamados a atenção, sejam humildes e reflitam. Ainda que na hora você diga: não faz sentido, isso é uma calúnia, isso é uma injustiça. Não. Pensem e reflitam. Será que essa pessoa não tem razão? Será que lá no fundo eu não estou sendo assim? Busquem o caminho da humildade e os irmãos estarão sendo alimentados por Deus. Busquem o caminho dos louvores, do orgulho, e os irmãos estarão sendo alimentados pelos demônios. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, meus irmãos.